E aí, traders, tudo bem com vocês? O show aqui na área para trazer aí os melhores jogos dessa semana, né? Vamos trazer os jogos agora do dia 25/2 dessa terça-feira aí, última terça-feira de fevereiro. Estamos chegando ao final de fevereiro. E, cara, vou trazer alguns jogos bem interessantes aqui, começando pela Liga Saudita. Vamos ter também Pokal, Copa da Itália, Premier League, Copa do Rei e muito mais. Então vamos começar já aqui pela Liga Saudita. Temos o time do Al Hilal, cara, que acabou perdendo no último jogo lá contra o Al Ittihad. Isso colocou numa situação complicada, já que agora tem 7 pontos de diferença, né? Pro Al Ittihad, cara, e fica difícil. Ah, show, mas tem muito campeonato, ainda falta 13 rodadas, beleza. Mas a gente vê aqui que de 21 rodadas o time desperdiçou aqui 6 pontos, 7 de 21. Então será que em 13 ele vai desperdiçar 5? Se a gente pega só a estatística desses aqui, dificilmente isso já vai acontecer. Então, fora que também o Al Hilal não tem que fazer uma campanha perfeita. E por isso ele precisa continuar ganhando. De todo jeito, ele tem que brigar para manter suas posições, tendo em vista que tem o Al Nassr aqui pertinho, com 4 pontos atrás. Tem aqui o outro time também para brigar pela segunda posição, então ainda está bem competitivo. O Al Hilal, que é um grande time, vai pegar o Al Quodan aqui, que é um time médio, então é um jogo totalmente pro lado do Al Hilal. O time do Al Khulud aqui, Al Khulud, vem muito mal nos últimos jogos, a odd está bem alta, mas de todo jeito eu acho que é um jogo muito puxado pro lado do Al Hilal. Próximo jogo aqui é o Redá contra o Al Nassr. O Al Nassr, que também é um grande time, vai pegar esse time que está muito mal. O Al Nassr, que vem aqui em quarto, igual eu falei, que precisa ganhar, só interessa a vitória. Também acabou entregando uma vitória aí no último jogo, e isso vai prejudicou bastante o Al Nassr. Se tivesse ganhado o jogo, estaria com 47. Foi de virada até para esse próprio time aqui que passou ele. Então foi um bom jogo. E agora tem que tentar correr atrás do prejuízo. Outro jogo que eu acho que é muito pro Lei Alweda, é muito para ficar a favor do Al Nassr. O time do Al Nassr tem uma bola aérea forte, é um time forte. Então aqui não tem muito mistério nesses dois jogos. É realmente tentar buscar, ver se os times estão titular e se vem com força total. Próximo jogo já às 4h45 que eu separei da Pokal. Vamos ter aqui o Werder Bremen contra o Arminia Bielefeld. Cara, o time do Arminia que esse ano é um time que é comum, tá na segunda divisão, já esteve até na primeira, só que esse ano tá na terceira divisão. Então é um time aí que vem de divisão bem abaixo e vai tentar buscar aqui algo contra o time do Bremen. Aqui já é quartas de final, tava até procurando aqui qual é a fase, já é quartas de final da competição. Vamos ter um jogo bem interessante. Deixa eu só conferir aqui se esse jogo é único ou eu acho que essa Copa é tudo jogo único. Jogo único. Quartas de final, a gente vai ter aqui a decisão. Já temos na semifinal Leverkusen e também o Stuttgart já confirmados na semi. E agora falta o jogo do Arminia aqui contra o Werder Bremen e o Leipzig contra o Wolfsburg. Cara, para mim o Werder Bremen aqui vem como um bom favorito, um grande favoritismo. Essa odd é até engraçada, né? A gente tá vendo aqui um time de primeira divisão contra um time de terceira e o odd tão parelho. É porque, cara, não é bobagem. Os times principalmente um jogo único, os times da Alemanha endurecem muito. Mas, no geral, eu acho que é um jogo, sim, para tentar esse lei Arminia, para ficar a favor do time do Werder Bremen. O Werder Bremen não é um grande time, não vive um grande momento, mas também não é um time bobo, não é um time ruim. Então, no geral, eu estou a favor. Eu não tenho as estatísticas aqui do time do Arminia, não acompanho a terceira divisão, mas as bolas paradas do Bremen são boas e eu também vou ficar de olho para tentar ver algo nesse sentido no live. Próximo jogo que eu trago é o jogo do Celtic, cara, que um dos melhores, o melhor mandante do campeonato, líder aqui, o time do Celtic que vacilou no último jogo, deixou aqui o Rangers chegar um pouquinho mais perto, mas ainda assim tem muita vantagem em cima do Rangers, 13 pontos de vantagem, e em cima do Aberdeen, que é terceiro colocado, nem se conta, e é mais de 20 pontos, 28 pontos de vantagem, quase 30. O Celtic está com esse campeonato na mão, cara. Na mão. E provavelmente vai continuar indo forte, indo atrás de brigar. Foi eliminado da Champions League, agora que é o que tem para jogar. E vai com força total. Então é jogo para ficar a favor do Celtic. O Celtic é uma máquina, não é à toa que tem essa odd tão baixa. E jogo para ler Aberdeen, cara. O time do Aberdeen que vinha muito bem no começo da temporada, lá conseguiu ficar 7, 8 jogos invicto. Até empatou o jogo contra o Celtic aqui fora de casa, saiu perdendo 2-0. Só que depois disso desandou o time. Depois dessa parte aqui, até aqui estava invicto.
depois, ó, desandou, vem numa fase muito mal, e para mim é um jogo totalmente puxado para o lado do Celtic. Próximo jogo a gente vai ter aqui na Copa da Itália, vamos ter Inter contra Lazio, cara, que jogão pela Copa da Itália, né? Um baita jogo, também pelas quartas de final. Deixa eu só conferir aqui se vai ser jogo único. Jogo único também, já temos 2 classificados, o Bolonha eliminou a Atalanta e o Milan já se classificou. Pelas chaves aqui que eu tô vendo, vai pegar, quem passa aqui pega o Milan. Então podemos ter um clássico aí de Milão. Cara, a Inter pra mim é mais time, vive uma fase melhor, é um time muito sólido, muito forte, cara. Tá num campeonato muito disputado aqui, tá na liderança, assumiu a liderança da Série A italiana nesse final de semana, mas está num campeonato muito disputado. Teve a sorte de ter a folga da Champions, isso eu acho que vai ser uma grande vantagem aqui, mas a Lazio também teve a folga da Europa League, então meio que se empatou aí na questão, veio os 2 times prontos, só que quando a gente fala de momento, eu acho que a Inter vive um momento um pouquinho melhor que o da Lazio, apesar do momento da Lazio não ser ruim. Lazio vem de 2 vitórias aqui, a última derrota foi no Clássico, mas é um time que vem muito bem e também vai pegar uma Inter boa. Cara, jogo para tentar o Lazio, mas difícil. Esse jogo de Copa é maravilhoso para gols no final, acho que pode ser muito bom para as bolas paradas da Inter, que é muito forte, mas um jogo muito difícil para o Match Odds, cara. Eu não vejo esse Lazio fácil. A Lazio é um time difícil. Eu acho que a Inter vai tentar jogar um jogo mais trancado, não vai ir para o jogo aberto, porque eu acho que aí ele pode se prejudicar. Então, acho que vai ser um jogo bem complicado para o Match Odds mesmo. Agora, da Premier League, a gente vai ter vários jogos no dia sobre a Premier League, mas o único jogo que me chamou a atenção foi o Chelsea contra o Southampton, principalmente pelo time do Southampton. Cara, o Southampton me surpreendeu e ganhou a última partida do Ipswich, mas é um time que vem numa race péssima. Não tinha ganhado nenhum jogo fora de casa até ter essa vitória. Mas a gente também está falando de 2 times que estão lá embaixo. Foi o confronto dos últimos colocados. E a gente tem o Chelsea. Cara, o Chelsea que algumas rodadas atrás estava disputando o título. Chegou a ficar em 3º lugar e agora já está em 7º. Entrou numa maré muito ruim. Não vive um bom momento. Dentro de casa aqui está em 8º, mas vai pegar um adversário muito fraco, cara. Então, pelo adversário, eu acredito que o Chelsea vai confirmar esse jogo. Vá para cima e deva ganhar aqui, sim, do time do Southampton, porque, cara, é um time muito abaixo do que o time do Chelsea. É muito abaixo mesmo, então o Chelsea é muito favorito nesse confronto. O próximo confronto que eu trago aqui é na Copa do Rei, a gente vai ter aqui o jogo entre Barcelona e Atlético de Madrid, jogo de ida e volta, semifinais já da Copa do Rei, cara. Então o Barcelona tem esse primeiro jogo de ida. Eu acho que o Barcelona é favorito, mas é um jogo muito difícil, cara. O Barcelona que ultimamente os 2 últimos jogos dentro de casa deixou um pouco a dever no ataque, ganhou do Rayo Vallecano de 1-0 magro, ganhou aqui do Alavés também de 1-0 magro. Beleza que teve aquela goleada pro Valência. O último jogo dentro de casa contra o Atlético de Madrid saiu vencendo, mas tomou a virada. O Atlético de Madrid vem de empate contra o Real Madrid, mas também não fez um jogo ruim no final de semana, ganhou de 2-0. Cara, jogo bem equilibrado, bem difícil para Match Odds também. No quesito bola parada, eu também achei o confronto muito equilibrado. Não vejo força para nenhum. Eu venho com um pouco assim de olho para esse Atlético de Madrid, mas também muito receoso. Jogo de ida geralmente é muito difícil, muito complicado mesmo. Cara, agora eu vou também trazer aqui os confrontos da Conmebol Libertadores. Deixa eu até pegar eles aqui. A gente vai ter aqui o jogo do Santa Fé contra o INIC. Cara, é o jogo de volta. O INIC conseguiu ganhar do Chile, Deportivo INIC do Santa Fé da Colômbia lá. Então a gente está tendo a volta aqui que o Santa Fé precisa brigar. Cara, eu gosto muito desse tipo de situação, porque apesar de eu já achar o time do Santa Fé um pouquinho melhor pelo que eu estudei das equipes, realmente não vi muitos jogos deles, ele ainda vai jogar em casa. Então eu acho um jogo bem interessante para tentar pegar esse lei aqui do INIC, para tentar ficar a favor do time do Santa Fé. Cara, principalmente pelo Santa Fé precisar. E esses times geralmente ficam muito recuados quando tem resultado, principalmente fora de casa. Então, eu acho que pode ser um lei bem interessante por esse fator aqui do Santa Fé já ter a vantagem do primeiro jogo.
Os outros 2 jogos a gente vai ter o Bahia e o The Strongest, cara, que o jogo foi 1-1, né? Lá na altitude, e agora o Bahia vem como franco favorito, cara, odd aqui 1,20. Esse aqui, o grande fator desse jogo é ter odd, mas eu acredito que vai ser um massacre, porque esses times da altitude, quando sai da altitude, cara, perde muita força. Então, por esse fator dos times perderem muita força quando estão fora da altitude, essa odd aqui extremamente esmagada. O Bahia é muito favorito mesmo para esse jogo. Quero ver se vou fazer esses jogos da noite aqui, não tenho certeza se vou trabalhar, mas se eu fosse, com certeza era para trabalhar um Lady Strongers. O próximo jogo é o do Boca Juniors e Alianza Lima, cara. O Alianza Lima que não começou bem seu campeonato, aqui teve um jogo e já tomou fora de casa e saiu perdendo. O Boca Juniors, pelo contrário, tá vindo aqui 2 vitórias, uns race melhor dentro de casa. É um time que tradicionalmente é muito forte dentro de casa e que tem que recuperar o resultado. O Alianza ganhou de 1-0, agora o Boca vai ter que ir pra cima e pra mim é parecido ali com o jogo do Santa Fé. A gente tem o Boca Juniors que é melhor time, que é um time mais tradicional, tá mais acostumado com esse tipo de jogo e vai jogar dentro de casa. Então, provavelmente o Alianza Lima vai jogar um jogo mais reativo, vai jogar um jogo de se defender mais e aí a gente pode sim ter um Lei Alianza Lima nesse jogo. Pessoal, esses foram os meus jogos aqui que eu separei para essa terça-feira. Não sei se vou trabalhar o horário da noite. Esses jogos têm uma liquidez um pouco mais baixa, mas para quem quiser trabalhar, acho jogos bem interessantes. Quero deixar aí meu abraço para vocês, pedir o like, se inscreva no canal. Tamo junto e até amanhã.